Ok. Ei, Alisson, seu amigo é o Felipe, né? Isso, exatamente. Já pode falar para ele entrar já, ok? Tá, tá ok. Para não Eu, ficar. A gente precisa. tá, Nós precisamos privilegiar as pessoas que são pontuais, ok? Pontualidade, ele faz parte de um comportamento de um bom administrador. Um bom certo. administrador tem que ser pontual, ok? Então a gente Uhum. precisa começar a praticar aquilo que a gente fala, correto? É, ele já tá desde as 8h20. Aí. Então tá, Tá. eu já falei pra ele entrar aqui. Opa, tá entrando já. Tem. Boa noite, Felipe. Tudo Boa bem? noite, tudo bom, Gilberto? Tudo bom? Obrigado aí pelo Eu espaço. quero, em nome da turma, agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo de compartilhar sua experiência. Aqui é uma turma de quinto semestre, né? O curso é administração, a disciplina é de marketing, né? E aí, através do Alisson, a gente tem a grande oportunidade, né, de ouvir a sua experiência, a sua trajetória acadêmica e profissional, tá bom? Obrigado. Beleza. Alisson, pode apresentar o seu amigo para a turma. Certo. Gente, esse é o Felipe Rodrigues, certo? Como eu falei para vocês, é graduado em administração, né? Pela USP e tem mestrado pela França também, certo? Então, eu vou ser bem breve, como eu já tinha dito, né? Para justamente dar o máximo de tempo para o Felipe palestrar aí o que ele tem para a gente. Pode começar, Bruno. Bom, eu decidi fazer uma pegada mais informal mesmo, mais contasse mais como foi minha trajetória, desde sair de Belém até agora. Não vou fazer nada muito formal, não. Então, para começar, eu sou de Belém, eu nasci em Ananindeua, fui criado ali na cidade Nova 6 mesmo, jogando bola na rua, jogando muito videogame. Na época eu estudava no Impacto, a Certeza de Vencer, certamente todo mundo conhece. Aí eu ia bem nas matérias, tudo mais, tirava boas notas. Só que quando eu fiz o PRIS, o Procel, fui mal, fiquei sem entender, falei, nossa, sou um dos melhores aqui da turma e estou indo mal. Aí eu comecei a me questionar se tinha alguma coisa errada ali, e um amigo meu falou para mim que o amigo dele ia ser professor de matemática no cursinho para o Colégio Naval. Aí na época eu não conhecia. Aí ele me apresentou e tudo mais, falou como que era o Colégio Naval. Gostei da ideia e fui lá fazer o concurso de bolsas. Aí eu e meu amigo fizemos o concurso de bolsa. Fui lá, fiz a prova, já saí, nossa, fui muito mal. Aí eu vi o dono do cursinho jogando videogame lá, jogando futebol lá, Pro Evolution Soccer. Aí dizendo lá, ninguém me ganha, vocês não são bons. Aí eu peguei assim, posso jogar uma aí contigo e tudo mais? Aí ele me chamou para jogar, vamos lá. Joguei com ele ali, ganhei de 11-2. Aí ele ficou todo triste lá, e quando saiu o resultado, meu amigo conseguiu 100% do desconto e eu não consegui. Aí na hora ali da negociação, o professor de matemática, que era o Jorge, ele falou: Ô Maxwell, que era o dono do curso, o cara te deu uma pisa aí no futebol, dá o desconto pra ele logo aí. Aí ele me deu um desconto maior ali e deu para fazer o cursinho. Aí eu lembro até hoje dessa época. A gente fez um simulado, já durante as aulas. O Jorge passou um simulado para a gente, tinham 20 questões de matemática. Aí Felipe, quando... Felipe, Pode falar. desculpa interromper. O cursinho que você está falando é o Maxwell, né? Isso, Que Maxwell. é um cursinho preparatório para as escolas militares, né? Não é isso? Exatamente. Tá, então E foi lá mesmo. Não sei se ainda existe, falaram que quebrou. na verdade, o meu filho, ele estudou no Maxwell, ele fez o cursinho lá e passou aqui no Ciaba, graças ao Pô, Maxwell. legal. Continua, pode Lá o continuar. cursinho é muito bom. Manda bala. Aí começou as aulas, aí o Jorge passou o simulado pra gente, 20 questões, saiu lá o listão das notas de todo mundo. Aí tava lá, Felipe Rodrigues, 1 ponto. Eu fiquei assim, caladinho, assim, os outros alunos olhando. Quem que é Felipe Rodrigues? Aí eu, caladinho. Aí vem o Jorge. Ah, Felipe, só pra te lembrar,
teve uma questão anulada aí, então deu um ponto para todo mundo. Eu fiquei, nossa, pra quê? Aí, desde aquele dia, eu falei, vou ter que estudar mesmo. Aí eu passei a ficar todas as noites lá estudando. Eu ajudava ele a varrer as salas depois que acabavam as aulas. Elas acabavam umas 6 horas. Aí eu ficava varrendo a sala com ele e conversando sobre matemática. Conversando sobre questões. E acho que foi o período que eu mais aprendi, assim, porque conceitos, fórmulas, a gente senta, faz exercício e aprende. Agora, a pensar matematicamente é algo mais difícil. Foi o que ele me ensinou muito. Com isso, eu consegui melhorar muito lá no cursinho. Nos últimos simulados já estava sendo um dos melhores. Aí chegou o grande dia da prova. Tinha que acertar pelo menos 10 das 20 questões de matemática para ir para a segunda fase. Aí eu fui lá empolgadão, consegui fazer 6. Com muito esforço fiz 7, aí fiquei tentando fazer as outras e nada, e nada. Fiquei desesperado, assim, faltando 5 minutos para acabar. Fiquei, quer saber, eu vou marcar as que eu fiz. Marquei tudinho as 7 que eu fiz. Vi que não tinha nenhuma letra E. O que eu fiz? Chutei tudo letra E. Aí na hora que saiu o simulado, saiu o gabarito, tava lá. 3 questões letras E. Aí eu já saí comemorando, já corri pro braço. Fui para a segunda fase. Fui relativamente bem e consegui entrar ali ainda entrei mal, mas pelo menos entrei. Fui um dos 9 últimos, dos 240 a entrar na época. Só que, como eu jogava muito bola desde pequeno, eu tinha uma facilidade maior na parte física, na parte esportiva, isso me ajudou bastante. Então, eu consegui melhorar muito nessa parte, fui muito bem reconhecido quanto ao esporte lá dentro. Isso me ajudou também a dar um gás maior nos estudos. E eu estudava muito lá mesmo, assim, eu estou dizendo de, sabe, estudar todo dia, depois da meia-noite, e ter que acordar 6 horas todo dia, mas é algo que eu não recomendo, porque, sinceramente, eu fazia as provas, ia bem, mas aí na semana seguinte já tinha esquecido tudinho já. Então, não adiantou de nada. Tem que ter dormido mesmo para poder fixar as coisas. Mas aí deu certo, só que meu sonho mesmo era fazer administração. Então, eu comecei a estudar no meu terceiro ano, fazer administração. Tirei ali um tempo, fui na altura de abril, visitar a USP, conheci, gostei muito. Voltei de lá super empolgado, só que, felizmente, começou a acontecer uma série de problemas lá dentro do Colégio Naval. Começou com a turma do segundo ano, na época eu estava na terceira, a turma do segundo ano. Eu não sei como, mas eles conseguiram roubar a chave da coordenação. Aí eles montaram tipo uma quadrilhazinha, todo final de semana eles iam lá, abriu a sala, roubavam as provas, distribuiu para alguns ali, foi meio que um esqueminha mesmo. Aí o comandante pegou, nossa, expulsou todos e mandou te refazer todas as provas. Então, tive que refazer quase todas as provas do primeiro semestre, no semestre que eu estava já estudando para o vestibular. E para piorar, a grade lá é um pouco diferente. No meu terceiro ano, eu não via mais tantas matérias do ensino médio. Eu via já cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear. Já umas matérias que eram quase que de engenharia. Aí eu tive que conciliar isso tudo. Aí teve uma época que o pessoal começou a esquecer muito mochila por aí. E assim, lá dentro era muito mal visto quem estudava para vestibular. Aí como o pessoal começou a esquecer muita mochila, o comandante chegou lá, proibido usar mochila pelos próximos meses. Aí eu fiquei, ferrou agora, como que eu vou esconder os livros de cursinho ali que eu tinha comprado? Aí o que eu fazia? Eu pegava um livro de cálculo assim, botava debaixo do braço aqui na frente estava o livro de cálculo, mas aqui dentro estava filosofia, sociologia. Aí o comandante passava assim, é isso aí, tem que estudar mesmo cálculo, porque é o que vai pegar na escola naval. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Mas mal sabia que eu estava estudando para cursinho. Aí, mais ou menos ali na altura de outubro, novembro, foi um outro aluno lá, teve o celular roubado, sumiu o celular dele. Aí começaram a fazer revista de armário. Aí ferrou. Na hora que revistaram o meu armário, o cara viu lá todo aquilo de livro de cursinho lá, pôster lá da USP, várias frases motivacionais, ele já era para mim. Aí o comandante começou a me perseguir lá, mas ainda assim eu consegui fazer a prova da USP. Aí, na época eram 90 questões da primeira fase. Aí eu fiz 51 naquele ano e a nota de corte foi 50. Aí eu fiquei, nossa, fiquei feliz porque, bom, dessa vez pelo menos eu tenho uma gordurinha para queimar, né? Lá atrás não tive gordurinha nenhuma. Acertei o mínimo. Mas aí quando acabou o Colégio Naval, terminei lá a minha formatura, fui para São Paulo,
procurei o melhor cursinho de lá, que era o Poliedro. E conversei lá e falei, ó, eu já fiz a primeira fase e tal, já estou na segunda fase, vim do colégio naval, eu queria poder estudar aqui essas 3 semanas, e se eu passar, vocês podem colocar meu nome na estatística de vocês. Aí eles toparam, deixaram eu ficar lá 3 semanas estudando, que me ajudou bastante, consegui ir bem na segunda fase e passei. Aí quando chegou na USP, né, depois de toda aquela dificuldade que eu já tinha passado na Marinha, aí foi muito mais fácil lá dentro. Passei a graduação toda ali entre os 5 primeiros, pratiquei muito esporte, fui destaque no atletismo, tudo mais, e foi bem interessante que a minha faculdade especificamente, que era a FEA, que era uma das faculdades da USP, em 30 edições da competição de atletismo nunca tinha ganho. Aí no ano que eu entrei a gente ganhou e no ano seguinte a gente ganhou também, a gente foi logo bicampeão, assim, foi bem legal essa época, aproveitei muito, liderei a associação estudantil, participei de empresa júnior igual o Alisson. Então ali eu estava naquele gás assim, muito forte por causa daquele espírito que eu vi na Marinha de fazer muita coisa, de estudar muito. Só que aí chegou na hora de enfrentar o mercado de trabalho. Fui lá todo empolgado, né? Nota alta, muita atividade extracurricular, vai dar certo. Apliquei para vários, aí todos me rejeitaram porque eu não falava inglês. Por sorte, ali eu passei no Itaú, me aprovaram por engano lá, até hoje eu não entendo, porque eu fui parar numa área lá que você não tinha nem me entrevistado, assim, mas eu fui. Entrei lá, fiquei 3 meses, não gostei muito, que era muito de contabilidade. Saí, peguei o dinheiro e fui para a África do Sul para aprender inglês. Passei ali minhas férias de dezembro, janeiro e fevereiro na África do Sul, estudando inglês, onde eu morei na casa de estudantes da universidade de lá mesmo, então era muito bom, porque todo dia vinham me encher o saco lá, como foi seu dia? O que você aprendeu hoje em inglês? Na época eu sentia raiva, mas valeu a pena porque tinha começado mal lá. Eu fiz os exames de nivelamento, aí eram divididos em 6 turmas. Eu fiz a prova e a coordenadora me chamou, olha, você foi bem mal na prova, mas como você já é um pouco mais velho, vou te deixar no nível 2. Aí eu fiquei conformado com aquilo, voltei para casa, disse, vou voltar ao modo aluno do Colégio Naval. Estudando todo dia, muitas horas. Aí depois de 3 meses eu consegui chegar ao quinto nível lá de inglês. Aí na volta, eu estava terminando de escrever uma pesquisa, sugeri ao meu orientador que eu escrevesse ela em inglês. Aí ele ficou muito feliz com o resultado e falou, gostaria muito que você, quando se formasse, viesse fazer um mestrado aqui comigo. Aí eu falei, gostei muito da oferta, agradeço muito, mas eu gostaria mesmo de fazer um mestrado no exterior. Ele falou, tá bom, vou te indicar para um mestrado na França, só que você tem que passar no exame de proficiência, que era o IELTS na época. Aí era de uma escala 1 a 9, eu precisava tirar pelo menos 6. Aí fui lá, fiz a prova, isso no finalzinho já do meu intercâmbio, ainda na África do Sul. Fiz a prova lá, tirei 5,5. Nossa, cara, de meio ponto não deu. Aí eu voltei, nossa, não vou desistir. Aí eu procurei um grupo estudantil que era responsável por receber os intercambistas na faculdade. Então tinha muito francês, alemão, suíço, gente do mundo todo, chinês que vinha fazer um intercâmbio na USP, a gente ajudava a receber eles. Aí eu entrei nesse grupo, comecei a sair bastante com os gringos, fazer festas, organizar viagens. Aí foi que meu inglês melhorou mais ainda, fiz a prova de novo do IELTS, aí dessa vez eu tirei 7. Aí consegui os requisitos, já apliquei para o programa, fui selecionado, ganhei uma bolsa do Santander também, na época minha nota era muito alta. Aí o Santander me deu uma bolsa de estudos que me ajudou bastante. Aí fui para a Europa. Só que assim, antes de ir para lá, eu conversei muito com os outros estudantes que também tinham feito aquele mesmo programa. Aí conversando com eles, eu vi que se eu entrasse de novo naquele aluno do Colégio Naval, eu conseguiria acabar bem rápido esse mestrado. Então, em vez de acabar em 12 meses, eu acabei em 12 semanas. Aí ficou sobrando aí uns 8 meses ali na Europa. Eu pensei, agora eu vou viajar. E como eu já estava com aquela expectativa de viajar, eu já vinha planejando todas aquelas viagens. Aí quando eu vi que ia dar certo, que eu ia conseguir acabar rápido, comprei todas as passagens. Comprei mais de quase 150 passagens. Visitei todos os países da Europa.
todos mesmo, até Liechtenstein, Islândia, que já é quase lá no topo do mundo já. Visitei todos os países, conheci muita gente. Muitas daquelas pessoas que eu tinha ajudado na época que eu estava na faculdade, que eu tinha recebido aqueles gringos, muitos deles me convidaram. Vem aqui na minha cidade da Alemanha, quero aqui, vem aqui em Berlim, vem aqui em Amsterdã. Então, eu ia ficar na casa dessas pessoas também, isso me ajudava a cortar os custos. E aproveitei também a principal habilidade que a gente aprende na faculdade, que é pesquisar as coisas no Google e aprender sozinho. Então, fui lá, pesquisei muito também e consegui otimizar as rotas para tornar as passagens mais baratas e com isso eu consegui visitar muitos países, visitei todos os países na Europa. Só que aí, chegou na altura de agosto, apesar de eu já estar com todas as passagens compradas, o dinheiro começou a acabar. Aí eu voltei para Paris, tinha um amigo meu lá brasileiro, inclusive paraense. Aí ele falou, cara, se quiser ficar aqui um tempo para te organizar, mas assim, eu vou estar trabalhando e vira e mexe aparecem uns trabalhos aqui também. Se tu quiser, eu te passo aí, a pessoa te paga e basicamente ele trabalhava com mudança. Aí começou a aparecer uns serviços e falou, vai ter uma mudança aí. Pega o caminhão aí, busca as coisas da pessoa, leva para outro lugar e ela te dá uma grana. Aí eu, maravilha, fui lá. Quando chegou no final, a mulher falou, quanto que você quer? Aí eu falei, não tem muita noção de preço, assim, quanto você acha que vale? Aí ela foi, me deu 250 euros, dizendo que gostou de mim, que o serviço foi bom. Eu falei, 250 euros? Uma mudança dessa aqui? Aí eu liguei, Renan, meu amigo lá, cara, sempre que tiver mudança aí, me avisa que eu vou querer estar fazendo. Aí eu fiquei ali em agosto fazendo algumas mudanças, juntei mais uma grana e segui também para o Sudeste Asiático mais para o final do ano. Aí eu visitei ali Tailândia, Singapura, Mianmar, Vietnã. Fui na Índia também, onde tem o inglês mais fácil de aprender. Não sei se vocês já viram vídeos de indiano falando inglês, mas se vocês não viram, eu recomendo não ver, porque provavelmente vocês não vão entender nada, porque acho que só eles entendem aquele inglês deles. É realmente bem difícil. Mas aí voltei para o Brasil, aí um contato profissional meu, que nem era da faculdade, ele era de uma outra faculdade americana, eu tinha ajudado ele em 2017 a passar no trainee do Santander. Aí quando eu voltei em 2019, ele falou, cara, tô agora numa startup do Santander, está precisando de um profissional como você, topa vir para cá? Aí ele me indicou lá, eu passei e fui lá trabalhar. Aí a minha profissão era o famoso cientista de dados, que é o que mais se fala agora, que muita empresa quer, mas a maioria não sabe o que faz, acha que o cara é mais um outro programador, mas na verdade o meu papel era definir bem os problemas da empresa, levantar hipóteses para identificar quais são as possíveis causas para aquele problema, testar para ver de fato validar ou não quais são aquelas causas, se são de fato aquilo que está causando o problema, e fazer uma recomendação para solucionar aquelas causas. Então, basicamente, era esse meu trabalho. E foi muito um trabalho dentro das áreas de marketing. Então, primeiro eu comecei na área de jornada de cadastro. Aí o cara falou para mim, a gente está com uma jornada de cadastro hoje que não é boa, eu gostaria que você melhorasse. A primeira atitude que eu tive foi pegar o aplicativo e começar a fazer um cadastro. Só que aí, nossa, tava muito ruim, assim. Só que eu não podia chegar lá para uma equipe de 10 programadores e falar, ó, fiz o cadastro aqui e tá horrível, o trabalho de vocês está muito ruim. Eu não podia simplesmente chegar e falar isso. Então, o que eu fiz? Fui lá e fiz o que todo bom administrador deve saber fazer. Fui lá, comecei a coletar os dados, identifiquei, fiz um cálculo para identificar quantas pessoas terminavam o cadastro e eu vi que apenas 18% das pessoas que começavam o cadastro terminavam, que era muito ruim. Então, pelo menos agora eu já consigo provar, ó, realmente está ruim. Só que aí não ia resolver o problema. Se eu só dizer que está ruim, não ia resolver. Eu tinha que encontrar a causa. Então, eu fui lá e separei, dividi as telas e comecei a olhar a quantidade de pessoas que chegam em cada tela, identifiquei qual eram as telas mais problemáticas. Aí, na época, tinha uma moça que trabalhava com o Customer Experience, que é responsável pela melhorar a experiência do consumidor. Aí eu sentei com ela e falei, ó, a gente está com a jornada de cadastro hoje muito ruim, essas telas aqui são as principais, vamos fazer um benchmark aqui, olhar como é que a concorrência faz e vir com algumas soluções de melhorias. Aí a gente montou junto essas soluções, apresentou, começaram a implementar e depois de 3 meses aquele indicador de 18% já estava indo para 40%.
Foi um trabalho muito bom. Aí de lá já me passaram para outra área que era de marketing digital. Aí já para mim já foi um choque muito grande quando eu fui olhar que eles gastavam em torno de R$ 800 para abrir uma conta. Então, de todo aquele gasto que era feito, se dividia pelo número de clientes totais e dava R$ 800. Eu falei, nossa, está muito alto isso. Então, eu comecei a investigar qual que eram as mídias digitais que eram melhores para cada etapa do cliente. Então, no caso, a gente usava o Facebook, Google, Wolf, iGo. Aí eu comecei a analisar qual delas era melhor, qual era a estratégia que funcionava, isso tudo usando análise de dados. Para ver, assim, de fato, os clientes que vêm dessa mídia aqui, eles terminam o cadastro. Então, foi um trabalho desse bem analítico para identificar qual que eram as mídias mais problemáticas, para aí sim fazer as mudanças, fazer reunião e mudar a estratégia. Depois de uns bons 6 meses trabalhando naquilo lá, chegou a abrir contas gastando 70, 80, R$ 90, que foi de fato uma redução muito alta no custo para se adquirir um cliente. Foi um trabalho muito bom. Aí mandaram para a área de TI depois, que foi um dos meus últimos projetos. Só que aí lá a situação estava tão ruim que eu falei, ó, a única solução aqui é resetar essa tecnologia aqui, começar do zero, porque a que escolheram aqui ela não é escalável o suficiente. Lá atrás ela servia, mas agora ela não tem performance suficiente para suportar mais de 1.000 contas sendo abertas todo dia. Aí, depois de alguns tempos, insistindo naquilo lá, mostrando dados para provar que de fato tinha que trocar, a liderança decidiu parar a empresa. Então, ali, 70% das pessoas, dos programadores da empresa, foram todos alocados nessa reconstrução do aplicativo, realmente meio que fazendo a empresa do zero. Aí, nesse contexto, fiquei muito sem projetos e já estava chegando no final do ano, conversei ali com o meu chefe e preferi sair. Tirei o restante do ano para ir ver minha família, para aproveitar. Fiz algumas entrevistas, eu estava ali para começar mais ou menos na altura de março, já estava esperando ele começar, só que por causa do coronavírus foi tudo adiado para esse mês agora. Então, provavelmente esse mês agora eu já volto a trabalhar. Então, aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma parte específica da minha história. Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre o projeto de luz, Litro de Luz. Ah, legal. Quando eu fiz minhas viagens, eu tive a oportunidade de conhecer muitas comunidades bem remotas ali no Sudeste Asiático. Daquelas assim que não tinha nem energia elétrica, não tinham condições de estudo. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu tenho uma história de ter crescido muito através do estudo. Só que eu vi que para aquelas crianças elas não iam conseguir aquilo porque não tinha nem energia elétrica para estudar, não tinha escola direito. Então, quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a procurar formas de ajudar a mudar essa realidade, porque eu sabia que também tinha isso aqui no Brasil. Então, eu encontrei a Litro de Luz, que é uma ONG que ela oferece soluções de iluminação. Então, basicamente, a gente coloca postes ou entrega luminárias para essas comunidades que não têm acesso à energia elétrica. E como ela é carregada através de um painel solar, é ótimo porque a gente deixa lá e é sustentável, não precisa de manutenção, tem um sensor, então ela já liga sozinha. E eu entrei justamente na parte de logística para fazer aquele mesmo trabalho que eu fiz lá na viagem. E na minha viagem, qual que era a minha missão? Conseguir chegar em todos os lugares com o menor preço possível. Então é isso que eu faço lá. Eu avalio os meios de transporte, faço parcerias e tento reduzir ao máximo o custo que a gente tem para entregar essas soluções nas comunidades. Aí, recentemente, eu estou trabalhando agora numa parceria com a Marinha, que a gente vai fazer uma ação lá em Manaus. Vai ajudar 6 comunidades e eu estou tentando pedir a ajuda da Marinha para que ela utilize alguns dos navios dela para levar as soluções e levar as pessoas. Assim, a gente consegue ajudar mais comunidades. Hoje em dia, a ONG ela já é grande, já atingiu mais de 10 mil pessoas. A gente tem uma meta de dobrar isso até o ano que vem. Nossa, legal, show de bola, Felipe. Você tem uma trajetória e eu diria até uma visão
global, né? Porque você aproveitou e, através da rede de contatos, visitou toda a Europa, sul da Ásia, enfim. Acho que você tem uma visão, digamos assim, de mundo bem ampliada, né? Eu queria perguntar para você, assim, o que te move a buscar esses, assim, porque eu senti nessa última fala um desejo seu de contribuir para a sociedade, né? Que você consegue Sim. transferir um conhecimento para um bem, um benefício para as pessoas mais carentes. Aí a pergunta é: o que te move? O que motiva você? O que me move, assim, que é algo desde pequeno, é compartilhar o conhecimento. É sempre o que me move. Poder aprender e compartilhar aquele conhecimento. É por isso que, na minha vida profissional, eu trabalho como cientista de dados, porque eu tenho como missão compartilhar o conhecimento. Eu chego na organização, identifico os problemas e mostro para elas, compartilho aquele conhecimento de quais são os problemas, de quais são as soluções, trago aquele meu conhecimento e o bom aqui, como cientista de dados, eu atuo não só nas áreas de marketing, como eu também atuo nas áreas de finanças. Não comentei essa parte, mas eu também fiz modelos de prevenção à fraude, por exemplo, de otimização de logística. Então, eu consigo utilizar todos os conhecimentos que eu tenho, que eu fiz ao longo da minha graduação, e consigo compartilhar aquilo com outras pessoas, resolver outros problemas. Então, sempre que me move isso. Por isso que eu sempre busco estar estudando. Esse período agora de pandemia, que eu estou fora do mercado, tenho estudado bastante. Fiz já quase umas 400 horas de curso de programação. E é um conhecimento que eu quero passar para frente. Uma das coisas que eu faço também, na época da faculdade, eu era responsável por treinar pessoas para entrar em carreiras de consultoria estratégica, que é uma carreira bem prestigiada aqui. Eu ajudava as pessoas a se preparar para essas entrevistas e hoje em dia eu também uso ali um pouco das minhas horas vagas para ensinar pessoas a fazer entrevistas para esses lugares. Atuo como coach mesmo, já consegui aprovar mais de 10 pessoas nas principais empresas do mundo. É algo que eu sempre busco, sempre me move, assim, aprender e compartilhar esse conhecimento. Ah, legal, show de bola. E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer para o Felipe? Fala, Felipe, tudo bem? Tudo bem? Então, Felipe, a gente sabe que a gente tem muita, eu particularmente conheço muitas pessoas que têm assim, um certo receio, um certo medo, né, de encarar desafios, né, e fazer como você fez, partiu de Belém, criado talvez com uma infância com muitas dificuldades e meteu a cara, foi para São Paulo, estudou, buscou se aperfeiçoar em muitas coisas, né? E como é que você fez isso tudo? Você teve receio, teve medo de encarar esses desafios? Conta um pouco para a gente dessa experiência aí com a gente. Legal, legal. Gostei da pergunta. E, de fato, sempre tem aquele receio, sempre tem aquele medo. Acho, assim, que as duas principais grandes decisões, assim, que foram mais difíceis para mim foi a primeira de ter de sair de Belém para ir para o Rio de Janeiro sozinho, estudar no colégio militar. E depois de sair dessa carreira para ir para a USP. Foram decisões, de fato, muito difíceis. Naquele tempo, quando eu passei no colégio naval, eu tinha só 17 anos. Então, foi algo que me deu muita insegurança, mas eu olhei aquilo como uma forma de mudar a minha realidade e posteriormente conseguir mudar a realidade das pessoas. E desde sempre, assim, desde pequeno, sempre tive muitos amigos e eles sempre me elogiavam e esperavam muito de mim. Então eu vi ali também como um modo de eu conseguir dar exemplo para eles e instigar eles a também querer buscar mais. Então, de fato, eu fui para cima. Já ali na época, depois de sair da Marinha para ir para USP, foi outra decisão muito difícil, principalmente porque na época eu estava já a nível de oficialato, que é a liderança da Marinha. Se eu continuasse lá, eu ia me formar oficial da Marinha. Na época eu já até recebia salário para estudar lá.
já tinha uma estabilidade na carreira. Então, saí de lá para ir para a USP, onde eu ainda ia ter que estudar alguns anos para conseguir o estágio. Bateu uma insegurança muito forte. Mas eu olho para trás assim e vejo que vejo muitas histórias de pessoas assim que queriam atingir algo, mas ficaram inseguros, ficaram com medo e depois se arrependeram. Então, eu tomo atitude assim, se eu quero aquilo lá, se eu acho que vai ser melhor para mim, eu vou e confio que ao longo dessa trajetória sempre vai ter algo também que eu gostaria de passar para vocês. Assim, sempre procurem ter mentores informais, sempre procurem ter pessoas para apoiar vocês, para que vocês possam compartilhar as ideias que vocês têm, que isso faz toda a diferença. Na época, para ir de Belém para Marinha, por exemplo, eu tinha o Jorge, que ele era um dos meus mentores. Ele falava muito bem do Colégio Naval, ele conhecia bem como é que era lá, ele me ajudou com argumentos para convencer minha família para ir para lá. Na época que eu estava na Marinha também, um dos meus antigos veteranos do Colégio Naval estava na USP, e eu conversei bastante com ele, ele me abriu os olhos contra a USP, me deu um suporte, falou, cara, vem para cá, te explico como é que funciona São Paulo. Isso faz toda a diferença. Você sempre ter ali algum conhecido, tem uma pessoa que você pode comentar, você pode conversar. Na época de ir para a Europa também, eu procurei esse meu amigo, eu falei, vou para a França, preciso encontrar alguma pessoa que eu conheço lá. Aí, no caso, a minha irmã conhecia uma pessoa que tinha estudado com ela que estava em Paris. Aí foi ele que me recebeu lá, me deu aquele primeiro contato, me explicou como é que funcionavam as coisas na Europa. E aquilo facilitou muito a minha vida, porque eu já entrei já conhecendo bem como é que funcionavam as coisas, me virando muito melhor com esses conhecimentos que ele me passou. Então, assim como eu sempre busco também ser mentor de outras pessoas, passar meu conhecimento adiante, é importante que a gente sempre ache pessoas assim, e sempre tem, a gente encontra muitas pessoas assim. São aquelas que, às vezes, já passaram por aqui que você quer passar e elas conseguem te dar uma força para ir. Valeu, Felipe. Obrigado. Eu agradeço. E aí, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou fazer mais uma pergunta. Ok, nós já estamos com o horário já um pouco avançado. Felipe, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer, né, de você ter compartilhado sua experiência e parabenizar, porque você realmente, de uma certa forma, estudou em escolas top de linha, né? O Maxwell é uma das melhores escolas preparatórias para escolas militares. Você foi onde a Escola Naval, né? Que é dificílimo. Depois foi para a USP. Enfim, eu acho que de uma certa forma a sua trajetória sempre foi em busca da excelência, né? E você tem conquistado respeito, credibilidade por conta de tudo isso, né? A pergunta que eu queria fazer para você é assim: você também já passou no banco de escola, né? Já foi inclusive a sua formação em administração. Os alunos que você está batendo papo são alunos do 5º semestre. Então, a minha pergunta é: que palavras, ou que conselhos, ou que dicas você diria para os alunos que vão ficar mais uns 3 semestres e que eles possam, dessa forma, se preparar para o mercado de trabalho? Legal, muito boa pergunta. E assim, a primeira coisa que eu gostaria de recomendar, eu gostaria de recomendar principalmente duas coisas. A primeira é: aprenda um pouco de programação, principalmente o tal do VBA, porque o que acontece muito é que a gente entra no estágio, o nosso chefe vai passar diversas tarefas, normalmente a gente faz tudo no Excel, são tarefas muito operacionais, muito manuais e que vão tomar muito do seu tempo. Então você acaba passando muito tempo só fazendo aquilo lá e não aprende de fato as outras coisas no estágio. Então, o quanto antes aprenda a fazer VBA, então aprenda a automatizar algumas coisas em Python. Foi algo que me ajudou muito no meu primeiro estágio na Mastercard. Inicialmente, eles me deram lá uma apresentação que eu tinha que fazer, que eram 60 slides com indicadores.
Eu fui fazer aquilo lá, manual, demorei quase um dia inteiro para fazer aquilo lá. Aí no final do dia o cara falou, pô, legal, ficou muito bom, só quero que você faça mais 25 desse daí. E você vai ter que fazer esses 25 a cada 4 meses. Aí eu fiquei ferrou, vou passar meu estágio todo aqui, pegando dado daqui, fazendo fórmula no Excel, não dá não. Sentei e comecei a automatizar aquilo lá, usando VBA, usando fórmula do Excel, automatizei aquilo lá, de modo que eu rodava uma máquina no VBA, ela já construía toda a apresentação e em menos de um minuto já estava tudo pronto, o slide com tudo atualizado. Então eu fiz isso logo na minha primeira semana de estágio. Fiquei muito bem conhecido lá, o pessoal me elogiou bastante e começaram a me dar tarefas muito mais relevantes. Então me levavam para as reuniões para discutir a segmentação dos clientes, para discutir as campanhas. Então, eu consegui aproveitar muito mais aquele estágio por ter conseguido automatizar isso do que se eu tivesse continuado fazendo aquilo manual. Um dos grandes exemplos disso é que o rapaz que era meu analista, que estava lá, ele tinha sido efetivado. Quando ele me passou esse trabalho, ele falou para mim, ó, eu passei 2 anos fazendo esse trabalho, é um trabalho que demanda muito tempo, boa sorte aí, se for contratado para fazer isso aí agora. Aí quando eu fui ver, nossa, isso aqui não vai agregar muito para mim. Então, eu automatizei logo o mais rápido possível aquilo lá para conseguir ter mais espaço para discussões. Isso fez uma diferença enorme para mim. Então, assim, é uma forma que eu digo para você se proteger, para você poder aproveitar bem o estágio, você saber automatizar um pouco as coisas com programação. Se não der para estudar o Python, que é o que normalmente hoje em dia a gente usa mais, estuda pelo menos o VBA, que já resolve muitos problemas. E segundo, eu recomendo muito que vocês aprendam o método científico. É aquele método mesmo que a gente usa na pesquisa para fazer o TCC. O quanto antes vocês aprenderem esse método científico e utilizar no trabalho de vocês, vai fazer muita diferença. Porque pensa que vocês têm um problema. Você vai olhar para aquele problema, um problema muito grande, não sabe como resolver. Então, ter aquela habilidade de pegar esse problema, dividir eles em partes, levantar hipóteses, que seria o que você acha que pode estar causando aquele problema, e depois buscar informação, buscar dados, conversar com outros funcionários, buscar informação para validar se de fato aquele problema é o que você acha que está acontecendo, é aquilo mesmo, é aquela causa ou não, para validar cada uma até que você chega ali. Beleza, eu confirmei que são essas as causas desse problema. A partir daí você monta uma recomendação. É algo que parece simples assim, mas que muita gente tem dificuldade, muita gente não usa. Pensa que só serve para pesquisa acadêmica, mas na verdade não. É um método muito poderoso e eu digo para vocês, hoje em dia existe uma indústria muito grande chamada de consultoria estratégica, que faz muito dinheiro, assim, as companhias top desse setor fazem 8, 9, 10 bilhões de receita só utilizando o método científico. É basicamente isso que elas fazem. Elas são convidadas para resolver um problema na empresa, elas vão lá, definem bem o problema, quebra eles em parte, levanta hipótese do que pode estar causando aquele problema, busca dados para validar. Uma vez que validou, monta recomendações para acabar com aquelas causas raízes. É algo que é um método muito poderoso, que empresas ganham milhões com isso e que você se destaca muito quando você chega no seu estágio tendo esse pensamento. Vale realmente muito a pena. Se vocês quiserem, eu posso enviar algum material mais mastigado para isso, mas assim, realmente vale muito a pena. É algo que fez muita diferença na minha vida, que faz diferença em tudo. Por exemplo, no meu intercâmbio, por que eu consegui ir para tantos lugares? Simplesmente utilizei o método científico. Peguei, bom, tem uma viagem com um negócio grandão. Vou quebrá-la em parte. Então, vamos lá. Primeiro, minha mochila. Tem que estar com uma mochila boa. Segundo, passagem. Depois, hotéis. Depois, lugares que eu quero ir. Pessoas que eu preciso ir. Quebrei aquilo lá e comecei a investigar um por um. Vamos lá. Qual que é a melhor mala possível, melhor disposição? Fiz pesquisa, montei isso. Como que eu consigo viajar barato? Comecei a pesquisar esquema de passagem aérea e tudo mais. Como que eu me conecto mais com pessoas? Comecei a contatar todo mundo que eu conhecia. Então, tudo na minha vida pega esse problema, quebre várias partes,
e olha cada um por vez. É o que ajuda muito mesmo, assim, todos os meus grandes desafios que eu enfrentei, todos eu resolvi dessa forma. Por mais simples que seja, acho que eu já estou repetindo muito aqui, eu gostaria de frisar que realmente muda vidas. Muda vidas. Em vez de você só ficar olhando para aquele problema, tá perdido, quebra ele em parte, faz ali suposições do que você acha que é e vai atrás de confirmar elas. Porque muitas vezes você faz uma suposição, vai confirmar e vê que não é aquilo, só aquele processo que você está tentando confirmar aquela hipótese, você já descobre o que é de fato o problema. Se, por exemplo, você está analisando uma queda de lucratividade na empresa, você quebra o lucro, é receita e custo. Aí eu acho que o problema é o custo. Aí você começa a analisar, não, o problema não é o custo está reduzindo. Então, automaticamente você já sabe que o problema está na receita. Aí você já vai muito mais direcionado. Isso realmente faz muita diferença. Legal, show de bola. Esse conceito que você trabalha, a gente classifica como planejamento, que o que é planejar? É subdividir uma tarefa de grande porte em subtarefas com prazos definidos, né? Então, eu acho que você é muito forte em planejamento, né? Aliás, a sua vida toda, ele tem esse parâmetro, né, do planejamento, ok? Felipe, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua trajetória de sucesso, né? Hoje você é um Obrigado. profissional reconhecido porque é mérito seu, né? Foi muito estudo, dedicação, nada veio por acaso, né? Nem veio de graça, foi tudo resultado do seu trabalho, de você ter uma meta, de buscar a excelência, buscar o conhecimento. E eu achei muito interessante a sua filosofia de vida, que é compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Isso é muito bom, é show de bola, né? E a gente pode perceber que o Alisson, ele tem você como um mentor, né? Assim como você teve mentores na sua vida, você está sendo um mentor na vida do Alisson. Ok? Parabéns. É Tá? isso Alisson, mesmo. aproveite bem o seu mentor aí, viu? Aprenda bastante com Tá ele. bom, pode deixar. E, pessoal, Foi boa ele noite. que me motivou a fazer administração, na verdade. Ah, foi, é? Legal. Foi. A Show de empresa Júnior também foi a ideia dele, então. Ok, show de bola. Então, ó, parabéns a todos por vocês ficarem. Hoje é sexta-feira e ficar até esse horário é sinal de que você é comprometido, que você quer realmente aprender, né, adquirir novos conhecimentos. E mais uma vez, Felipe, obrigado, viu? Foi muito show, gostei demais, ok? Obrigado. Eu vou pedir para o Alisson depois mandar o seu contato, que eu quero agradecer pessoalmente lá no Zap, tudo bem? E pessoal, boa noite, valeu, bom final de semana, ok? Boa noite, Boa professor. noite, Boa noite, professor. pessoal. Tá, E boa ó, noite. se vocês quiserem entrar em contato comigo, Felipe Rodrigues, tudo junto, 1072. Todas as redes sociais é sempre esse mesmo padrão, Felipe Rodrigues, 1072. Instagram, Facebook, LinkedIn, e-mail, sempre Felipe Rodrigues, 1072. Eu posso Ah, estar ok. mandando lá na turma depois. E Ah, é do bom. material também eu posso estar enviando depois. Isso. Maravilha. Eu Manda envio pra para Enviando gente. vocês. gente. Pode mandar. Pessoal, grande Valeu, abraço, galera. então, tudo de Obrigado, bom. pessoal. Boa Obrigada, noite. Obrigado aí para quem Felipe. ficou até o final Parabéns aí. pela palestra. Obrigado. Boa Valeu, noite. show de bola. Boa noite, gente. Boa noite, Boa gente. noite, gente. Se cuidem, saúde, pastor.